Oi, gente. A gente vai continuar aqui falando sobre o Império Romano. Na aula anterior, a gente foi até o fim das Guerras Púnicas, quando Cartago foi destruída por Roma, destruída, arrasada, salgada, e as consequências dessa vitória sobre Cartago foi, primeiramente, por Roma, o controle dessas rotas no Mar Mediterrâneo, tanto que o Mar Mediterrâneo ficou conhecido como Mare Nostrum, nosso mar, para os romanos. Com isso, se expandiu também o escravismo, porque com mais guerras, mais aprisionavam escravos e cada vez entravam mais escravos em Roma, esses escravos ficavam mais baratos, então era muito mais vantajoso você comprar um escravo do que pagar um trabalhador. E também aumentaram os latifúndios, porque os proprietários, grandes proprietários de terra, adquiriam mais terras com essas novas conquistas. Com isso, a plebe foi sofrendo um empobrecimento progressivo, porque eles não conseguiam competir em pé de igualdade com esses grandes latifúndios, e eles acabavam vendendo as suas terras e deixando essas terras indo para Roma. Então, isso provocou um êxodo rural. Essa invasão desse povo todo aí em Roma acabou causando muitas tensões sociais e a coisa foi se tornando cada vez mais tensa. E, enquanto isso, Roma tinha uma necessidade constante de expansão, de fazer mais guerras para poder aprisionar mais escravos, e esse círculo ali alimentava mais escravos, mais latifúndios, mais êxodo rural. E a gente também teve a ascensão de uma classe aí, que foi os comerciantes, que cada vez eles ficavam mais enriquecidos, porque como Roma dominava as rotas mediterrâneas, cada vez mais os comerciantes eram importantes. Então, nesse cenário, Roma ficou cada vez mais tensa, um clima cada vez mais tenso, mais tensões sociais, aumento de criminalidade, e apareceram algumas propostas de mudança. A mais conhecida foi dos irmãos Graco, Caio e Tibério Graco. Caio e Tibério Graco foram dois tribunos da plebe que tentaram aí amenizar essa situação. Nesse clima de cada vez mais pressões populares, primeiramente o Tibério Graco, ele propõe a reforma agrária. Essa reforma agrária, ela já era prevista na Lei Licínia, aquela lei que a gente viu na primeira aula. Porém, não era feita, não era respeitada, e ele propôs aí que se fizesse uma reforma agrária, que se distribuísse terras para esse povo que estava ocioso em Roma. Só que desagradou muito os latifundiários, desagradou os patrícios, e ele acaba sendo assassinado em 133. 10 anos depois, o seu irmão Caio, ele é eleito tribuno da plebe, e ele retoma a proposta de Tibério de reforma agrária, e entre outras reformas também ele consegue aprovar a lei frumentária, que é uma lei de subsídio do trigo, para o trigo ser vendido a preços menores para o povo, para tentar amenizar essa fome. Muitos conflitos sociais também, muitos motins, também desagrada aí os latifundiários, as classes dominantes, e em meio a uma grande confusão, o Caio ele se suicida ou é assassinado. Algumas teorias de suicídio, outras dizem que ele foi assassinado em 121. E no meio dessas grandes tensões sociais, a gente tem a ascensão dos generais. Os generais do exército romano começam a se tornar muito importantes, porque eram eles que, no final, dominavam aí esses conflitos pelas ruas de Roma. E esses militares eles começam a disputar o poder político entre si e também com os patrícios. Os patrícios começam a perder poder para os generais, porque, no fim das contas, quem ajustava a situação, quem resolvia o problema, eram os generais. Em 107 a.C., Mário, que é um general plebeu, ele é eleito cônsul,
e ele faz beneficia muito a plebe. Ele é reeleito 6 vezes e ele é muito conhecido por ter profissionalizado o exército. Ele instituiu o pagamento de salários, deu terras para os soldados que terminavam sua carreira. Só que, apesar disso tudo, a situação de tensão continuava. De 91 a 88, tem um conflito, uma guerra civil aí em Roma, entre Roma e suas cidades aliadas, chamadas de guerras sociais. Sociais porque esses aliados eram chamados de soci, em latim. Essas cidades aliadas, eles eram aliados, porém não eram cidadãos romanos. Eles queriam cidadania e eles acabam deflagrando uma guerra com Roma. Roma vence essa guerra. Apesar da vitória de Roma, a maioria dessas cidades aliadas consegue obter a cidadania romana. E nessas guerras sociais, o grande destaque foi um general chamado Sila, ou Sula também, vocês podem encontrar com essa grafia. Esse Sila era um patrício, e ele disputa o poder com Mário, e ele vence, ele é eleito cônsul, e o governo do Sila, ele é marcado tanto pela perseguição política aos aliados do governo anterior, quanto pela perda das conquistas da plebe. A plebe perde também, aí vai perdendo os benefícios que conseguiu com o governo do Mário. E em 73, ainda no governo do Sila, a gente tem a revolta de Espartaco, revolta famosa, já foi filme, tudo. Espartaco era um escravo, um gladiador, e ele foge, e nessa fuga ele vai libertando e se juntando a ele outros escravos, e eles começam a atacar fazendas e atacar propriedades romanas, e cada vez mais escravos se juntam. Essa revolta atingiu uma grande proporção, chegando ao número de 120 mil rebeldes aí contra Roma. No começo, Roma não deu muita atenção, achou que pudesse facilmente controlar uma revolta de escravos, mas essa revolta atingiu essas proporções enormes e várias legiões tiveram que ser deslocadas aí para conter esses escravos. Mas só 2 anos depois, só em 71, é que Roma consegue vencer esses rebeldes, e uma coisa que marcou muito era o jeito como Roma, né, lidava com essas questões. Eles crucificaram entre Capua, que é uma cidade perto de Roma, e Roma, eles crucificaram aí mais de 6 mil escravos. A crucificação era uma forma de castigo, uma forma de execução usada por Roma com seus inimigos políticos para dar o exemplo para ninguém enfrentar Roma. E depois dessa revolta de Espartaco, novos generais surgem no poder. Licínio, Crasso e Pompeu, que foram eleitos cônsules, e também nessa época o Júlio César, general Júlio César, estava se destacando muito pela sua conquista da Gália, pelas campanhas na Gália, conquistando terras para Roma, e o Júlio César ele tinha um carisma muito grande, ele era muito admirado pelos seus soldados. Em 60 a.C., Pompeu, Crasso e Júlio César unificam esse poder. Foi uma tentativa aí do Senado romano dividir o império em 3 partes, e cada parte seria governada por um desses triunviros, formando o primeiro triunvirato, um governo de 3. César ficou governando a parte da Gália, Crasso, Síria, e Pompeu ficaria com a Península Ibérica. À primeira vista, tudo muito bem, tudo muito equilibrado, porém, Crasso ele morre numa batalha e começa a disputa de poder entre Júlio César e Pompeu. O Senado ele apoia o Pompeu, ele transforma o Pompeu em cônsul único e ele dá ordem a César para César voltar da Gália e se submeter aí ao comando do Pompeu. Só que César ele volta realmente da Gália, volta com as suas legiões, mas ele não entrega o poder, ele entra com as suas legiões em Roma. É muito conhecida a frase que teria sido dita por César, alia jacta est,
que a sorte está lançada, é quando o César ele está perto de Roma, está para entrar em Roma, e ele atravessa um rio chamado Rubicão. Ele deveria, por tradição, deixar suas armas ali, entrar desarmado em Roma, que todos os soldados faziam, mas ele resolve atravessar armado com as suas legiões. Ele atravessa o Rubicão, ele entra em Roma, enfrenta o Pompeu e vence. E o Pompeu ele foge para o Egito, e lá no Egito Pompeu acaba assassinado. E o César ele entra em Roma apoiado pelos soldados e apoiado também pela plebe. O Senado ele não tem outra alternativa, ele acaba entregando ao Júlio César o posto de ditador perpétuo. E o Júlio César ele exerce esse cargo de ditador com apoio do exército, com apoio da plebe. O Júlio César ele estende ainda mais o direito de cidadania romana para outros aliados. Ele realiza obras públicas, ele reorganiza as finanças do Estado. Outra herança de Júlio César que a gente tem até hoje é o mês de julho. O mês de julho é chamado assim por causa do Júlio César, em homenagem a ele. O Júlio César expande mais as fronteiras romanas, ele expande ainda mais, inclusive o Egito se torna um protetorado romano. É aí famoso, muito conhecido, o envolvimento do César com a rainha Cleópatra. Eles têm inclusive um filho, Cesário. E esse envolvimento do César com a Cleópatra desagrada muito o Senado, por ser uma mulher estrangeira e aquele temor de que ele acabasse favorecendo mais o Egito do que Roma. E, ao mesmo tempo, também tinha um grande temor do Júlio César por O Júlio tinha muito apoio da plebe, apoio dos seus soldados, e o Senado temia que ele se tornasse aí ainda mais um déspota, fosse um governo ainda mais despótico, e eles acabam formando um complô e assassinando Júlio César. Em 44, o Júlio César é assassinado na escadaria do Senado. A morte do César tem consequências ainda piores para a estabilidade romana, porque causa grandes revoltas populares. O Júlio César era muito amado pelo povo, e para tentar acalmar essa situação, forma-se um novo triunvirato entre o Lépido, Marco Antônio e Otávio. Lépido e Marco Antônio eram dois comandados de César, e Otávio era filho adotivo do Júlio César. O primeiro ato aí desse triunvirato foi vingar o assassinato de Júlio César. Eles perseguem os assassinos, e depois, logo assim que termina essa vingança, essa perseguição, começa a disputa de poder entre os triunviratos, entre os triunviros. Lépido ele tenta tomar o poder, ele é o primeiro a tentar tomar esse poder, mas ele fracassa, ele é exilado, e ficam Marco Antônio e Otávio aí nessa disputa de poder. O Otávio sabia que o Marco Antônio era um inimigo poderoso. Ele tenta trazer o Marco Antônio aí até para a família dele, dando a mão da irmã em casamento ao Marco Antônio. Não adianta muito, porque o Marco Antônio ele também vai ao Egito, se envolve com a Cleópatra, e ele abandona a esposa para ir para ficar com a Cleópatra. A insatisfação aí do Otávio vai crescendo. Quando o Marco Antônio ele diz que o Cesário é o legítimo herdeiro do Júlio César, a guerra acaba sendo declarada entre os dois. Eles se enfrentam na batalha chamada Batalha de Ácio, que é vencida pelo Otávio. O Marco Antônio luta com as tropas do Egito do seu lado, mas mesmo assim ele perde. Ele foge para o Egito com Cleópatra e se suicidam. E
marca isso aí o fim do segundo triunvirato. O Otávio ele fica no poder sozinho e essa Batalha do Ácio marca o fim do segundo triunvirato e o começo do Império Romano, que vai ser aí o assunto da nossa próxima aula.